A recuperação ela é rápida pelo fato da cirurgia ser feita toda por via vaginal. Então, a paciente interna pode até ter alta no mesmo dia ou no dia seguinte à cirurgia. O que a gente faz é, quando a paciente fica de um dia para o outro, as minhas pacientes, a maioria ficam de um dia para o outro. Então, interna no dia seguinte, ela retira a sonda. Eu espero ela estar pelo menos umas 2 horas sem a sonda para pedir para a paciente ir no banheiro, sentar no vaso, urinar espontaneamente. E eu passo uma sondinha de alívio para ver o quanto de xixi sobrou dentro da bexiga. No caso de sobrar menos do que 100 ml de urina dentro da bexiga, significa que tá tudo bem, tá tudo certo, a quantidade de resíduo, que é o que tá sobrando de urina, tá baixo e a paciente vai embora para casa sem sonda, com anti-inflamatório, que pode acontecer o edema da uretra, que é desse canalzinho que leva o xixi da bexiga para fora do corpo, e o anti-inflamatório vai servir para evitar esse edema da uretra. No caso desse resíduo dar mais do que 100 ml, vou continuar medindo outras vezes após as micções espontâneas, que é após a sentir vontade de fazer xixi, ela vai sentar lá no vaso, faz xixi e eu meço o resíduo. Se continuar dando mais do que 100 ml, por mais umas 3 ou 4 medidas, o paciente vai ir para casa de sonda e vai voltar em 1 semana para a gente reavaliar. Mesmo processo, vai tirar a sonda, esperar 2 horas para urinar, manteve um resíduo de mais de 100 ml, o que a gente faz é fazer uma dilatação da uretra. Então, vai colocar o que a gente chama de vela de Egger, que são os dispositivos para tentar baixar a faixa do sling. Por quê? Porque a tela, a gente não dá ponto para fixar ela em nada. E ela é colocada livre de tensão. O que significa isso? A faixa ela tá soltinha ali dentro. O que vai prender ela são essas estruturas do corpo por onde ela passa. E por que ela é livre de tensão? Porque a gente quer evitar que ela segure, prenda demais a bexiga, que acabe sobrando muito xixi dentro da bexiga. Então, a gente consegue, no caso de estar tendo um resíduo muito aumentado depois da cirurgia, baixar essa tela, tá? Quando é assim, um pouco tempo depois, 1 semana depois, 2 semanas depois da cirurgia, a gente consegue. No caso da paciente voltar e já estar com um resíduo de menos de 100 ml, não precisa fazer esse procedimento da dilatação, certo? A recuperação, então, ela é rápida. Quais são as recomendações? É não ficar carregando peso, não ficar se agachando, não ficar fazendo força para evacuar nos primeiros 40 dias depois da cirurgia. Passado esses 40 dias, os cuidados que tem que ter é evitar ganhar peso, porque a obesidade é um fator de risco para retorno da perda de urina. Evitar ficar carregando peso mais do que 5 quilos, porque também é um fator de risco para a cirurgia. E manter o uso do estriol do creme vaginal. Mulheres que são constipadas, que têm o intestino trancado, elas também acabam fazendo força para evacuar, o que é um fator de risco. Então, a gente trata o intestino trancado para evitar que essa incontinência urinária volte.